São 7h04, vou me repetir para quem já estava aí, dar boa noite novamente a todo mundo que está aí, dar os parabéns novamente por todo mundo estar aí dispensando o tempinho para a gente poder se aprimorar e melhorar. E agora vou apresentar com grande orgulho a colega, né, a doutora Érica Abdon. Ela é hematologista e hemoterapeuta, formada pelo Albert Einstein, e é gerente GSH em São Paulo, das unidades Vila Nova Star e São Luís de Osasco. Érica, super bem-vindo, parabéns pelo tema, porque é um tema extremamente relevante na prática médica, né, diária, é sempre um conflito, tanto para nós, hematologistas, quanto também para os outros colegas que são os prescritores, né? Antes da Érica começar, vou reforçar que podem fazer perguntas no chat ou levantar a mãozinha, que no final a gente abre para as perguntas, tá bom? Érica, é com você, vou me desligar aqui e um bom evento a todos. Obrigada, como a Carla já falou, eu sou gerente médica no GSH aqui em São Paulo, e eu fui convidada para falar de um assunto extremamente relevante, que é sobre a modificação de hemocomponentes, e que ainda é um assunto que ainda gera muitas dúvidas na nossa prática e diária. Então, esse assunto é um pouco extenso. Vou falar sobre as modificações dos hemocomponentes, aí vou falar separadamente dos hemocomponentes filtrados, irradiados, lavados e fenotipados. Qual que é o objetivo da gente fazer a modificação dos hemocomponentes? A gente faz a modificação com o objetivo de prevenir reações transfusionais tanto imediatas como tardias, em grupos específicos de pacientes. Por que em grupos específicos de pacientes? Uma modificação não criteriosa, ela pode trazer algumas desvantagens e custos desnecessários, como, por exemplo, a gente lavar um hemocomponente pode acrescentar risco de contaminação bacteriana, uma bolsa fenotipada no paciente sem necessidade pode atrasar uma transfusão, a irradiação diminui a validade do hemocomponente, então é sempre importante ressaltar que a gente precisa ser criterioso com as nossas escolhas. Vou falar agora, primeiramente, dos hemocomponentes filtrados. O que são os hemocomponentes filtrados? Né? A filtração, a deleucotização, ela é aplicável às hemácias e às plaquetas, com o objetivo de remover 99,9% dos leucócitos que são contaminantes na bolsa, através do processo de filtração. Hoje a gente tem filtros de terceira geração, que são filtros de alta eficiência nesse processo, ou pode ocorrer a leucorredução durante a própria doação por aférese. O objetivo da leucorredução é diminuir o número de leucócitos residuais na bolsa para menos de 5 vezes 10 a sexta, e quando a gente está falando de unidade de plaqueta randômica, para menos de 0,83 vezes 10 a sexta por unidade de plaqueta randômica, não podendo ultrapassar 5 vezes 10 a sexta, que é o que é recomendado pelo FDA e pelo Ministério da Saúde. O Conselho Europeu é um pouco mais rigoroso quanto a isso. Ele fala de remover os leucócitos para ficar com menos de 1 vezes 10 a sexta. E qual que é o objetivo dessa remoção dos leucócitos, né? Eu vou falar dos objetivos mais na frente e explicar aqui que essa leucorredução, em alguns países, ela é universal, como na Europa, na Austrália, no Japão e nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem na grande parte dos hemocomponentes a filtração, mas ela não é feita em 100% dos hemocomponentes. E aí fica uma pergunta. Eu falei anteriormente que a gente precisa ser criterioso com as modificações dos hemocomponentes, mas a leucorredução tem muitos trabalhos que falam até em países em desenvolvimento em se aplicar a leucorredução universal, porque como ela evita a principal reação, que é a principal reação transfusional, a mais frequente, né, que é a reação fibrinohemolítica, isso pode causar mais benefícios do que custo, porque a gente está evitando aí a repetição de testes transfusionais, depois que acontece uma reação, e também o uso de medicação, de antitérmico. Eu vou falar mais detalhadamente isso mais para frente.
A filtração, ela é o método mais usado para a deleucotização. Ela supera outros métodos como centrifugação, lavagem, sedimentação. Existem alguns tipos de filtros. A gente tem os filtros em linha, os filtros de bancada e os filtros beira-leito. A validade do hemocomponente não vai mudar com a filtração, se a gente usar um filtro inline ou um filtro de bancada com uma conexão estéreo. Só muda se a gente estiver filtrando beira-leito, depois do sistema aberto a gente tem 4 horas para utilizar. E existem também reações hipotensivas relacionadas ao processo de filtração, que estão relacionadas a pacientes em uso de ECA, que são antihipertensivos, e aí você pode ter uma liberação de bradicinina durante a passagem do sangue pela bolsa e gerar essa reação hipotensiva. A gente tem 2 tipos de filtração em relação ao tempo em que o hemocomponente é filtrado após a coleta. Tem a filtração pré-armazenamento, que ela é feita em até 48 horas depois da coleta, e a filtração pós-armazenamento, feito depois de 48 horas. Geralmente, para filtrar pré-armazenamento, a gente usa os filtros inline, que são filtros que já estão acoplados no próprio kit da bolsa de coleta, ou filtro de bancada. Pós-armazenamento, a gente geralmente faz com os filtros beira-leito. Existem algumas vantagens de um tipo de filtração em relação à outra. A filtração pré-armazenamento é muito vantajosa quando o hemocomponente, a gente está falando de plaquetas, porque esses hemocomponentes, eles tem um acúmulo de citocinas durante o armazenamento, o que pode levar à reação fibrinohemolítica, que eu vou falar mais na frente. E aí, quando você filtra pré-armazenamento, você impede com que essas citocinas sejam liberadas na bolsa, e essas citocinas vão passar pelo filtro posteriormente, se a gente esperar para filtrar depois de 48 horas. Esses são, então, os benefícios, né, comprovados aqui da leucodepleção. Por que a gente faz essa leucodepleção ou filtração? Que é para promover a redução de reação fibrinohemolítica, a redução de autoimunização HLA e refratariedade plaquetária e a redução da transmissão de citomegalovírus. Eu vou falar de cada uma separadamente, e aqui tem outros benefícios possíveis da leucorredução, que é a redução da imunomodulação associada à transfusão, a redução da mortalidade pós-operatória em cirurgia cardíaca e a redução da transmissão de uma variante da doença da vaca louca. Como que a leucorredução atua na redução da reação fibrinohemolítica? Primeiro, a gente precisa entender como que é ocasionada a reação fibrinohemolítica. Essa reação ela é feita por conta dos leucócitos que a gente tem na bolsa, e esses leucócitos vão ocasionar reação através de 2 mecanismos. Eu vou detalhar eles mais para frente no próximo slide, através da liberação de citocinas dos próprios leucócitos ali armazenados na bolsa. Também pode ocorrer essa reação por um mecanismo imunomediado, no qual os antígenos leucocitários sofrem uma reação por conta dos anticorpos do receptor, dos anticorpos HLA, que são anticorpos contra antígenos leucocitários, e essa reação também ela é prevenida quando se reduz o leucócito, porque impede a formação de novos anticorpos HLA. A reação fibrinohemolítica é a reação transfusional mais comum, ela ocorre em até 1% das transfusões de hemácias e até 30% da transfusão de plaquetas, se não houver leucorredução. Ela é a segunda mais comum em países que já adotam a leucorredução universal. É uma reação geralmente benigna, autolimitada. Ela é caracterizada por aumento de temperatura, por febre com aumento de temperatura em 1 grau, ou tremores e calafrios. Aqui são os mecanismos da reação fibrinohemolítica. O resultado de ambos os mecanismos são a liberação de citocinas inflamatórias, as interleucinas, o fator de necrose tumoral. A gente pode ter uma liberação passiva dessas citocinas quando os leucócitos ali presentes na bolsa, ali armazenado, vai liberar essas citocinas durante a estocagem do produto, ou pode ter um mecanismo imunomediado, que é, como eu citei anteriormente, quando o paciente tem anticorpos pré-formados, principalmente anticorpos anti-HLA,
contra os antígenos leucocitários, os antígenos plaquetários do doador. Aqui eu coloquei, que eu achei bem interessante, colocar sobre a diferença de reação febril não hemolítica na transfusão de plaquetas e na transfusão de hemácias. O mecanismo envolvido da reação febril não hemolítica na transfusão de plaquetas é principalmente aquele primeiro que eu apresentei, que é aquela liberação passiva das citocinas que estão dentro dos leucócitos. Isso vai ser diretamente proporcional ao tempo de estocagem, quanto maior o tempo de estocagem, maior o acúmulo de citocinas. E, nesse caso, na transfusão de plaquetas, a filtração pré-estocagem ela é mais eficaz que a transfusão pós-estocagem, porque, como eu falei, se você deixar para filtrar a bolsa depois de 48 horas, você já vai ter a citocina que vai passar pelo filtro, a liberação das citocinas inflamatórias que já vai passar pelo filtro. Já na transfusão de hemácia, o mecanismo mais envolvido na reação febril não hemolítica é o segundo mecanismo, que é o imunomediado. O primeiro mecanismo, que é a liberação de citocinas, ele é irrelevante, porque quando você está armazenando a bolsa ali a baixa temperatura, de 2 a 6 graus, a produção de citocinas ela é suprimida. E para transfusão de hemácias, então, a leucorredução pós-estocagem, ela também é eficiente, tanto quanto a pré-estocagem. Aqui eu vou só citar alguns estudos importantes, sem aprofundar muito. Esse estudo aqui, que saiu na Transfusion, é um estudo de 2004, ele mostrou a importância da deleucotização universal na redução de incidência de reação febril não hemolítica, uma redução antes da leucorredução ser implementada, de 0,37% para 0,19% na incidência de reação febril não hemolítica. Esse outro estudo também de 2004, da Transfusion, mostrou que depois da leucorredução universal, também caiu o índice de reação transfusional febril não hemolítica em relação à leucorredução seletiva que eles realizavam antes, só para alguns pacientes. O concentrado de hemácias teve uma redução de 0,34% para 0,18% e para plaquetas de 2,18% para 0,15%, foi até maior. Outro benefício da leucorredução é a prevenção de aloimunização HLA e de refratariedade plaquetária. Qual que é a importância desses anticorpos anti-HLA? Quando você tem essa aloimunização HLA, você tem uma maior rejeição, um maior índice de rejeição de órgãos, de maior incidência de reação febril não hemolítica, como eu mostrei, através daquele mecanismo imunomediado, e maior incidência de refratariedade plaquetária. Na refratariedade plaquetária, os anticorpos anti-HLA que estão envolvidos é o HLA de classe 1, e vários estudos aí mostram a menor incidência de aloiminização HLA e refratariedade plaquetária em pacientes transfundidos com hemocomponentes leucorreduzidos. O estudo mais importante que a gente tem, que é um marco aí na hemoterapia, é o estudo TRAP. Vou mostrar que está aqui. Esse estudo antigo aqui de 1997, ele foi feito em 530 pacientes com leucemia mieloide aguda, transfundidos com plaquetas. Eles dividiram 4 grupos, avaliados quanto à iluminação HLA e à refratariedade plaquetária. 3 grupos de tratamento e um grupo controle. No grupo de tratamento, eles avaliaram transfusão com plaqueta por aférese, leucorreduzida, plaqueta randômica leucorreduzida e plaqueta randômica tratada com radiação UVB. Ele mostrou aqui que teve uma diminuição muito importante na incidência de refratariedade plaquetária no grupo que recebeu... Cadê minha seta? No grupo que recebeu hemocomponente leucorreduzido, foi para 3% a incidência de aluminização, em relação ao grupo controle, sem tratamento, sem a leucorredução, de 13%. E importante também falar que ele não viu diferença na incidência de refratariedade plaquetária com plaqueta por aférese ou plaqueta randômica, plaqueta proveniente de sangue total. A incidência de anticorpos HLA também foi bem expressiva, foi bem menor no grupo de tratamento, no grupo da leucorredução, em relação ao grupo controle, que era de 45%, esse gráfico mostra isso aqui. Então, os 3 grupos de tratamento e o grupo controle.
também não viu diferença entre o uso de plaqueta proferes e plaqueta randômica desde que leucorreduzida. Outro benefício da leucorredução é a diminuição de transmissão de citomegalovírus. O citomegalovírus é um vírus da família do herpes, é um vírus leucotrópico, ele está presente em mais de 80% da população brasileira, então a gente tem uma soroprevalência importante. A transmissão dele é por secreção, tecidos, também pode ser, né, por transfusão de sangue. O vírus, depois que a gente entra em contato, depois da nossa primeira infecção, ele pode ficar de forma latente no nosso organismo, dentro dos nossos leucócitos. Então, depois dessa fase aguda, nessa fase de viremia, ele se torna intraleucocitário e pode ocorrer reativação do vírus, mesmo com a pessoa já imunizada, quando a pessoa já tem anticorpos, ele pode ter reativação em situação de imunossupressão. A gente tem vários estudos aí que falam que a leucodepressão pode ser equivalente à transfusão de hemocomponente com sorologia negativa para CMV na prevenção de infecção por citomegalovírus. A nossa legislação, até coloquei um trecho aqui, fala que hemocomponente desleucocitado pode substituir hemocomponente soronegativo para CMV. E quando que a gente vai fazer a leucodepressão no intuito de evitar infecção por CMV? Nos pacientes imunossuprimidos, que são aqueles que têm risco de ter infecção grave por citomegalovírus. E aí a gente entra nesse grupo, os prematuros, com menos de 1.200 gramas, e aí eles colocam na legislação que são esses prematuros de mães CMV negativas ou com sorologia desconhecida, porque as mães com CMV positivo, elas por si só já são uma fonte de transmissão de CMV, então tem o risco de infecção perinatal ou por aleitamento materno ou durante o parto. Então, por isso que eles colocam isso. Na prática, a gente acaba leucorreduzindo sempre que é prematuro, com menos de 1.200 gramas. Em alguns lugares, até mais, sempre que é neonato, né? Independente de ser prematuro ou não. Mas a indicação é essa, a indicação precisa. Para gestante soronegativa, a gente também vai usar uma componente leucorreduzido, porque a gente tenta evitar a primo-infecção. A primo-infecção, ela é mais grave, ela tem maior risco de CMV congênito. Quando a mãe tem a primo-infecção, ela pode ter mais chances dela transmitir para o feto. A gente também usa a leucorredução na transfusão intrauterina, com o objetivo de diminuir a infecção por CMV. Em pacientes submetidos a transplante de órgãos, com sorologia negativa para CMV, esse é um grupo também de risco para CMV grave. E paciente submetido a transplante de medula óssea, autólogo ou alogênico, a gente usa independente deles terem dos pacientes terem sorologia positiva ou não, porque tem estudos que mostram que o hemocomponente não leucodepletado, ele pode aumentar a reativação viral, a reinfecção, assim como o grupo do HIV positivo, dos pacientes com HIV positivos, ou os oncológicos e hematológicos que são neutropênicos. Nesses grupos, mesmo com sorologia positiva para CMV, a gente vai fazer a leucodepleção. Esse estudo aqui, que eu coloquei, fala sobre aquele benefício provável da bolsa leucorreduzida, que é na diminuição de mortalidade em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. Esse grupo foi publicado na Vox Sanguinis, e foi o grupo do Van Vacas, em 2007, ele fez uma análise de 12 ensaios clínicos randomizados, e ele viu que a mortalidade precoce em 3 meses, no grupo que recebeu bolsa não leucorreduzida, era muito maior quando foram avaliados os trabalhos em cirurgias cardíacas. Então, nos outros tipos de cirurgia, eles não viram diferença entre leucorredução ou não. Então, está aí talvez uma possível indicação também de leucorredução para pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, que pode ser que diminua a mortalidade. Então, só falando mais um pouquinho aqui, as vantagens da leucorredução pré-estocagem, a gente vai diminuir o acúmulo de citocinas dos hemocomponentes, principalmente quando a gente está falando de plaqueta, né, que, como eu falei antes, para a hemácia, as citocinas não têm tanta importância, que elas não são produzidas, provavelmente não tem tanta importância porque elas ficam a baixa temperatura.
Então, a gente vai ter essa vantagem aqui na prevenção da reação febril hemolítica, quando é feito pré-estocagem em plaquetas. A gente tem também alguns estudos que falam que a leucorredução pré-estocagem minimiza o risco de aluminização HLA, porque ela remove o leucócito ainda intacto, ainda não sofreu apoptose, então a gente não vai ter fragmento de célula. Esses fragmentos poderiam passar pelo filtro na pós-estocagem e gerar aluminização. A leucorredução pré-estocagem também minimiza o risco de transmissão de CMV, porque ainda não deu tempo do leucócito se desintegrar e liberar o vírus intracelular. Então, para isso, pode ser pior fazer leucorredução pós-estocagem também. Fora que a leucorredução pré-estocagem, ela permite a realização do controle de qualidade, o que não é possível com a leucorredução beira-leito. Aqui eu fiz um resumão das indicações, então, de leucodepressão, separando por objetivo para prevenção de CMV. Então, a gente vai pensar nos pacientes imunossuprimidos graves, que têm risco de ter um CMV grave, então, transplante autólogo e halogênico, os transplantes de órgãos sólidos, com CMV negativos, prematuros, na transfusão intrauterina, gestantes com CMV negativo ou desconhecido e os pacientes com HIV. Pensando em prevenção de aluminização HLA e refratariedade plaquetária, a gente vai vai indicar para os pacientes submetidos a transplante de órgãos e transplante de medula óssea halogênico para evitar a rejeição do enxerto. Para pacientes que têm previsão de receber múltiplas transfusões de plaquetas, que são esses aqui oncohematológicos, aplasia de medula, mielodisplasia, pensando em evitar a refratariedade plaquetária. E para prevenção de reação fibrinohemolítica, para os pacientes que já tiveram reação prévia, para os pacientes em programa de transfusão crônica regular e para os pacientes politransfundidos, como os oncológicos e hematológicos. Essa acho que foi o mais extenso, que foi de hemocomponentes filtrados. Agora eu vou falar dos hemocomponentes irradiados. Por que a gente faz a irradiação de um hemocomponente? A irradiação, ela tem o intuito de inativar os linfócitos T viáveis, os linfócitos imunocompetentes dentro da bolsa doada, impedindo assim a enxertia dele, a proliferação desses linfócitos. Ela é feita com radiação gama, nessa dose de 25 graus, no plano médio do hemocomponente. Isso é o que está descrito também na legislação. Então, ela tem que inativar esses linfócitos para quê? Para prevenir que o paciente tenha a doença do enxerto versus hospedeiros associada à transfusão. Vou falar um pouquinho sobre ela mais na frente, que é o GVHD transfusional. Aqui, então, só para lembrar, os hemocomponentes irradiados são aplicáveis às hemácias, às plaquetas, aos granulócitos. A irradiação pode ser feita em equipamento próprio para irradiação de hemocomponente, ou, na falta desse, pode ser usado o irradiador, o acelerador linear, usado em radioterapia, sempre sob supervisão. Tem uma desvantagem no hemocomponente irradiado, porque ele reduz a validade da bolsa para até, no máximo, 28 dias. Aqui eu vou explicar um pouquinho desse mecanismo do GVHD transfusional. Na verdade, se você fizer uma analogia, seria uma batalha imunológica entre o enxerto e o receptor, no qual o enxerto ganha. Então, você pode ter um GVHD transfusional em indivíduos imunossuprimidos, que é onde mais ocorre, no quais o linfócito T da bolsa, quando não irradiado, ele não é atacado pelo sistema imune do paciente, porque ele está imunossuprimido, ou você pode ter também um GVHD transfusional em pacientes imunocompetentes que receberam bolsas com hemocomponentes HLA compatíveis ou parentes de primeiro grau. Como é que acontece isso? Aqui tem essa figura, o doador tem um haplótipo HLA em homozigose, que o receptor vai ter também, só que o receptor está em heterozigose, e aí quando o paciente recebe esse linfócito, ele não vai rejeitar, mesmo ele sendo imunocompetente. Então, ele vai ter uma tolerância em relação a esse doador.
mas o doador, como o receptor tem um haplótipo diferente, que ele está em heterozigose, ele vai atacar o receptor. E aí é um mecanismo de geração aqui do GVHD transfusional, um mecanismo imunológico. Por isso que a gente recomenda, até por legislação, a recomendação é para parente de primeiro grau e para pessoas que recebem hemocomponentes compatíveis para HLA, você sempre irradiar, mesmo se tratando de paciente imunocompetente. Tem uma curiosidade aqui, no Japão, que a gente tem uma alta frequência de alguns haplótipos de HLA, lá, em alguns lugares, eles implementam a irradiação universal, porque já tiveram muitos casos de GVHD transfusional, por conta disso aí. Então, rapidamente, só para falar o que é o GVHD transfusional, é um tipo de complicação rara que acontece de 2 a 50 dias após a transfusão. Esses linfócitos T, eles atacam alguns órgãos, o fígado, o trato gastrointestinal, a pele, a medula óssea. Então, aqui tem algumas fotos mostrando, o paciente vai manifestar um rasgo cutâneo, eritema maculopapular, diarreia, febre, elevação de bilirrubina, de enzimas hepáticas, pode ter uma pancitopenia, é um diferencial do GVHD do transplante, porque no GVHD do transplante você não ataca a medula óssea, porque ela é do próprio doador. A mortalidade é alta, mais de 90%, ela ocorre devido a uma infecção, geralmente por conta da falência hematopoética, da pancitopenia, e é um evento raro, só que talvez seja também subnotificado, muitas vezes ele é de difícil reconhecimento, porque é um paciente que já está com um quadro mais grave, com múltiplas comorbidades. As indicações absolutas aqui de irradiar hemocomponente, a gente indica nos pacientes com imunodeficiência, né, que, como eu falei, pacientes que não vão conseguir reagir aos linfócitos T da bolsa. Então, a gente indica para imunodeficiência celular congênita, aí citei algumas aqui, SCID, hipoplasia tímica, síndrome de Jorge, síndrome de Scott-Aldrich, no transplante autólogo, no transplante halogênico, na transfusão intrauterina, em prematuros com menos de 1.200 gramas, na transfusão de granulócitos, que já são em pacientes imunodeprimidos, a gente vai ter também uma alta quantidade de leucócitos, e geralmente se faz com parentes essa transfusão. Então, é um fator de risco bem grande aqui para GVHD transfusional, e, como eu falei, parentes de primeiro grau ou HLA compatíveis. Então, nessas doações dirigidas, a gente também faz a irradiação. Outras indicações recomendáveis, a anemia plásica grave, de paciente que está recebendo terapia imunossupressora, as doenças oncohematológicas, outras malignidades, mas não são todos os pacientes oncológicos, são os que estão recebendo quimioterapia em altas doses, mielablativa, ou uma terapia imunossupressora grave, aí entra o neuroblastoma, o sarcoma, adenocarcinoma renal, glioblastoma, imunossupressão em pacientes que estão recebendo análogos da purina, que estão com uma imunossupressão intensa. Até coloquei aqui de um caso fatal de lúpus, que eu vi em literatura, então não era um paciente oncológico, nem hematológico, mas era um paciente com uma imunossupressão intensa, então tem mais a ver com a medicação do que com a doença de base aqui. Transplante de órgãos sólidos, por causa da terapia imunossupressora, principalmente transplante de fígado, terapia com anticorpos monoclonais como a letrozumab, o rituximab, e neonatos a termos que estão recebendo um alto volume transfusional, uma exsanguíneo-transfusão, principalmente se eles tiveram previamente feito uma transfusão intrauterina devido a uma doença hemolítica do recém-nascido grave. Só atentar que, nesses casos dos neonatos, nessas situações, a gente tem que transfundir hemácias com 24 horas de radiação, até 5 dias de coleta, devido à chance de ter hipercalemia. Hemocomponentes irradiados aqui sem indicação de irradiação. Eu coloquei aqui porque muita gente confunde, acha que tem indicação, mas não tem. No caso do HIV, no HIV a gente tem uma deficiência principalmente de linfócitos T CD4, e o que está envolvido no GVHD transfusional é uma imunossupressão dos linfócitos T CD8,
Neonatos a termo que estão recebendo baixo volume transfusional, sem transfusão intrauterina prévia, não tem indicação de receber radiação. Tumor sólido, sem quimioterapia mieloablativa ou droga imunossupressora grave. Então, não é qualquer quimioterapia, não é todo paciente oncológico que faz quimioterapia que precisa receber bolsa irradiada, tem que ser uma quimioterapia mieloablativa ou que causa uma imunossupressão grave. E paciente com doença autoimune mesmo recebendo terapia imunossupressora, exceto se for um análogo da purina, senão ele não tem indicação de radiação. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre os hemocomponentes lavados. O que é a lavagem do hemocomponente? Ela pode ser feita, né, manualmente ou automatizada, através de uma solução compatível estéril. Geralmente a gente usa soro fisiológico numa quantidade de 1 a 3 litros, e ela serve para quê? Para promover a retirada de 90% a 95% do plasma existente na bolsa, de modo que a quantidade final de proteína tem que ser menor que 500 miligramas por unidade. A lavagem também tem um benefício na leucorredução, mas ela não é tão efetiva como o processo de filtração. Ela é até, de certa forma, eficaz para reduzir reação febril hemolítica, mas para prevenir a sensibilização a HLA, a sensibilização leucoplaquetária, ela não é eficaz como leucorredução. A validade do hemocomponente após lavagem, como é utilizado no sistema aberto, devido à lavagem do soro fisiológico, ela é mais baixa que a validade do hemocomponente para plaqueta só de 4 horas, por causa do sistema aberto, e para hemácia de 24 horas. Então, até por isso, lembrar que o uso deve ser criterioso, né, por causa desse risco de contaminação e de até, às vezes, perder o hemocomponente porque foi feito o procedimento, mas ele não foi usado. As indicações clássicas aqui de lavagem de hemácias e plaquetas é para pacientes que tiveram reação transfusional alérgica grave ou anafilática e para paciente com deficiência grave de GA. Geralmente a gente descobre que ele tem uma deficiência grave de GA depois que ele já teve a reação. Algumas outras indicações de lavar hemocomponentes, a gente pode considerar lavar os hemocomponentes de pacientes com risco de hipercalemia, que são os neonatos, que estão fazendo exsanguíneo transfusão intrauterina, principalmente quando você não tem disponível hemocomponentes frescos, com menos de 5 dias. Também dá para considerar lavar quando precisa fazer uma transfusão materna no RN com doença hemolítica do recém-nascido por anticorpo materno contra antígeno de alta frequência, na transfusão de plaqueta materna pré-RN devido à púrpura trombocitopênica neonatal, para remoção dos anticorpos maternos antiplaquetários, em transfusões dirigidas com hemácias perigosas, aquelas que têm alto título de anti-A e anti-B, para remover as isoaglutininas anti-A e ou anti-B. E aqui eu coloquei esse trabalho que ele comparou a lavagem de hemocomponentes com a redução de plasma. Então, para alguns casos, a gente, em vez de lavar o hemocomponente, em vez de lavar a plaqueta, a gente vai só reduzir o plasma. A gente aplica isso principalmente às plaquetas. A hemácia, geralmente, a gente já faz a lavagem mesmo. E aqui é um protocolo nosso do GSH, que a gente revisou agora em 2022. E aí a gente coloca aqui as situações que a gente vai fazer a redução de plasma. A gente vai fazer a redução de plasma para reação alérgica moderada, recorrente, mesmo quando o paciente está premedicado. Por quê? Porque a lavagem, ela reduz a eficácia transfusional, porque ela promove a ativação plaquetária e a diminuição da função da agregação plaquetária. Então, a gente vai deixar ela realmente só para casos de reação alérgica grave, porque aí a lavagem é mais eficaz para a remoção de proteínas plasmáticas. Então, aqui a lavagem, como eu falei, reação alérgica grave, reação alérgica moderada, se a redução de plasma não foi eficaz, ou paciente com deficiência grave de proteína IgA. Esse aqui eu fiz um resumão das indicações de modificação de hemocomponentes. Hemocomponentes filtrados, eu coloquei aqui, só passando aqui rapidamente, reação transfusional prévia, programa de transfusão regular,
politransfundidos, oncológicos e hematológicos, candidatos a transplante, recém-nascido prematuro com menos de 1.200 gramas, transfusão intrauterina, gestante CMV negativo ou desconhecido e HIV, irradiado a imunodeficiência celular congênita, RN prematuro com menos de 1.200 gramas, transfusão intrauterina, sedações dirigidas, anemia plástica grave em terapia imunossupressora, uso de análogo de purina, paciente submetido a transplante de medula e órgãos, oncohematológicos e oncológicos em quimioterapia mieloblativa imunossupressão grave, e os lavados nas reações alérgicas graves, moderadas, recorrentes, que não resolveu com plasma, só com redução de plasma, deficiência de GA. E aqui o último assunto, que é hemocomponente fenotipado. O hemocomponente fenotipado, na verdade, não é um hemocomponente modificado, né? Eu classifico ele como hemocomponente especial, né? Porque a gente precisou selecionar a hemácia de acordo com o fenótipo, de acordo com o antígeno existente na bolsa. E para falar desse tipo de hemocomponente, eu preciso falar primeiro da aloimunização eritrocitária. O que seria essa aloimunização eritrocitária? Quando a gente tem formação de anticorpo anti-eritrocitário em pessoas expostas a antígenos eritrocitários não próprios durante a transfusão de hemácia ou durante a gestação. Os antígenos eritrocitários, eles são diversos em estrutura, função, imunogenicidade. Os mais imunogênicos são do sistema RH, que é o DUF-KID. Eles podem ser clinicamente significativos e a gente tenta evitar essa aloinização para evitar reação hemolítica aguda ou tardia e doença hemolítica do recém-nascido. Então, o objetivo da fenotipagem eritrocitária é a gente conseguir compatibilizar o hemocomponente com o receptor, o perfil antigênico do hemocomponente com o do receptor, e também ela auxilia na identificação de possível anticorpo anti-eritrocitário irregular do receptor. Então, quando você tem um paciente com um anticorpo, você vai olhar o que ele tem de antígeno negativo para ajudar a identificar o anticorpo no painel de hemácia. O hemocomponente com fenótipo compatível, ele deve ser aplicado para quem? Para pacientes que já são sensibilizados, que já têm um anticorpo, porque aí se você der uma bolsa com aquele fenótipo, vai ter uma reação hemolítica aguda, e também a gente usa hemocomponente fenótipo compatível para prevenir que esse paciente aloimunize, mas não é todo paciente que a gente vai fazer essa prevenção. São em pacientes de grupos especiais com maior risco de aloimmunização e de ter uma hemólise tardia. Eu vou falar desses grupos mais na frente, no próximo slide, mas só para explicar, essa hemólise tardia, ela pode acontecer por quê? Porque muitas das vezes os pacientes podem não ter os anticorpos detectados e ele já está existente, mas está em baixo título, e quando você transfunde e não compatibilizou a hemácia, você vai gerar uma resposta secundária, uma resposta anamnéstica, e aí tem uma reação hemolítica tardia. Você também faz uma bolsa fenótipo compatível nesses pacientes de alto risco de aloimunizar, para evitar com que eles formem anticorpos. Esse paciente já tem uma tendência à formação de anticorpo, e aí vai ficar cada vez mais difícil de encontrar a bolsa compatível. Aqui é só para mostrar rapidamente, é uma reação hemolítica aguda, ela geralmente é causada por a ligação de um anticorpo IgM ao antígeno eritrocitário não próprio, vai provocar uma hemólise intravascular. Esse IgM, esse pentâmero aqui, ele vai ativar nas hemácias o complexo de ataque à membrana, com ativação do complemento, e aí vai ter essa hemólise intravascular aqui com liberação de hemoglobina livre nos vasos do paciente, que pode levar a hemoglobinúria, falência renal, necrose tubular aguda. E aqui uma figura aqui exemplificando uma hemólise tardia, na qual a gente tem um anticorpo IgG que se liga a um antígeno não próprio, vai ativar o complemento, vai ter uma ativação incompleta do complemento, com opsonização da hemácia, aqui com o IgG e com o C3b, vai ter uma hemólise extravascular dentro do fígado e do baço, só para mostrar para vocês mesmo, rapidamente. Aqui esse artigo ele fala sobre quais são os gatilhos aqui para a aloimunização,
Então, os principais fatores de risco para a luminização eritrocitária tem fatores relacionados ao paciente, que são predisposição genética, vários estudos buscando quais são os marcadores genéticos aí para classificar um paciente respondedor ou não respondedor ao antígeno eritrocitário, né, até ou não essa resposta imunológica contra o antígeno, a politransfusão, tem vários artigos que falam, quanto mais transfudido o paciente, maior o risco, a própria doença de base, por exemplo, anemia falciforme, tem o componente inflamatório, que fala que pacientes, por exemplo, falciformes em crise vasoclusiva tinham maior chance de ter essa imunização, e o status imunológico do paciente. Então, aí, no caso do status imunológico, se o indivíduo está imunossuprimido, ele vai ter menor risco de imunizar. Tem fatores relacionados ao próprio antígeno, tem antígenos que são mais imunogênicos que outros, tem antígenos que precisam de uma exposição menor para provocar a resposta do paciente, para provocar a imunização. A densidade do antígeno, tem antígeno com baixa densidade, como o D fraco, que ele provoca pouca chance de formação de anticorpo, e tem fatores relacionados ao processamento e armazenamento do hemocomponente. Então, a leucodepleção, teoricamente, diminuiria o risco de aluminização eritrocitária, e a estocagem do produto, quanto mais tempo estocado, aumentaria esse risco. E aí, vamos à parte mais importante. Quais são esses pacientes, então, no grupo de risco de aluminização eritrocitária? Aqui, a gente tem nessa tabela uma comparação. Na população geral, a gente tem um risco de 1 a 3% de aluminização por transfusão, mas nos pacientes com hemoglobinopatias, como aqui a doença falciforme, chega a 43%, a talassemia maior chega a 45% de chance de aluminizar. Aqui também outro grupo que eu destaquei foram as síndromes mielodisplásicas e mieloproliferativas, que chega a um risco de 54% de aluminização eritrocitária. Então, aqui a gente resume quais são os grupos de risco. São os pacientes que já apresentam o halo-anticorpo ou atual ou um anticorpo histórico, que esse paciente provavelmente é um bom respondedor, e ele se exposto novamente a antígenos diferentes, dependendo do antígeno e da imunogenicidade do antígeno, ele pode formar novos anticorpos. As hemoglobinopatias, a síndrome mielodiplásica, a aplasia de medula, os pacientes que estão em programa de transfusão regular, porque são os politransfundidos. Além desses, a gente também incluiu no nosso protocolo do GSH outras doenças hematológicas, pacientes submetidos a transplantes, gestantes, transplante de órgãos oncológicos, pacientes em programa de transfusão regular, com hepatopatia ou insuficiência renal crônica. Esses 3 últimos, eles são recomendações aqui, não são obrigatórios. Os outros a gente incluiu como obrigatórios no nosso protocolo. E aqui o último slide, atenção especial ao paciente falciforme. Para o paciente falciforme, o standard of care é transfundir hemácias RH e QEL compatíveis. A gente, às vezes, pode precisar lançar a mão de compatibilidade estendida para os sistemas KID, DUF e S, mas a gente não faz isso sempre. A aluminização para esses outros antígenos ela é menor, o risco de aluminização é de 5% a 15%. Então, a gente só vai fazer fenotipagem estendida para pacientes em algumas situações específicas, porque se a gente fizer para todo paciente, a gente vai ter muito atraso transfusional, muitas das vezes a gente não vai encontrar a bolsa realmente em tempo hábil, e muitas das vezes esses pacientes estão numa situação de crise vasoclusiva, estão precisando da transfusão de uma forma mais rápida. Então, quais são esses critérios para a compatibilidade estendida? Se o paciente já é sensibilizado para outros antígenos clinicamente significantes, exceto se for RH e QEL, se forem outros antígenos, inclusive os do sistema KID, DUF e S, a gente vai tentar compatibilizar estendido, e para paciente com histórico de reação hemolítica tardia prévia ou hiperemólise, que é uma condição super grave do paciente falciforme. Acabei aqui. Carla? Aqui, cheguei.
Bom, Érica, meus parabéns, né? Eu sempre digo que os professores são pessoas de bom coração, porque repartir o conhecimento é sempre muito difícil e é sempre um ato de caridade. E você foi super caridosa com todos nós, porque é um tema super extenso, conseguiu falar no tempo, falar super bem, abranger várias situações que são do nosso dia a dia, que são do nosso dia a dia, né? Das nossas dificuldades, dessas decisões, de quem fazer, porque falar de hemocomponentes especiais é falar de profilaxia, e é tudo que a gente quer, né? O que a gente menos quer é que a gente tenha algum efeito colateral com a terapia que a gente está fazendo, né? Então, eu vou dar uma olhada aqui. Eu peço às pessoas que querem o artigo, essa live vai ficar no YouTube, podem acessar, tá? Em breve, do GSH. E a Érica colocou o e-mail, né, Érica, no final. Quem quiser alguma Coloquei. solicitação, algumas pessoas aqui no chat pedindo alguns artigos, algumas que você citou, algumas referências. Então, eu vou pedir que eles mandem um e-mail, né, para você, que eu acho que fica mais fácil, certo, Érica? Né? A pessoa Sim. solicita para você poder enviar, né? Ela com certeza está aí à disposição. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu tenho uma primeira pergunta, Érica, que foi colocada aqui no chat, perguntando sobre os pacientes que estão sobre ECMO, se eles teriam indicação de usar um componente irradiado, porque é uma solicitação frequente pelos colegas, né, dos intensivistas. E a pessoa pediu para a sua opinião sobre o assunto. Não, teoricamente, pacientes em ECMO não estão submetidos a uma imunossupressão grave, não teria indicação. Eles falam de ECMO em recém-nascido, aí sim seria uma indicação, mas para ECMO não teria benefício, acredito eu, pelo menos com o que a gente tem de literatura até hoje, né? Não sei se alguém tiver alguma outra experiência para compartilhar, mas que eu saiba, não tem, não. A outra pergunta que eu tenho aqui é a colega questionando que, além da leucodepressão e hemácias fenotipadas, quais outros cuidados transfusionais você enxerga que a gente precisa se atentar com os pacientes portadores de doença falciforme? Que é um grande desafio, né, Érica, para a gente no dia a dia, né? Então, doença falciforme, além dessa fenotipagem, a gente precisa pensar, assim, na nossa prática, nem todo paciente consegue ser fenotipado, porque ele já vem transfundido de outros lugares. Então, às vezes, a gente precisa lançar a mão de genotipagem para poder saber qual que é o perfil antigênico do paciente e transfundir ele da melhor forma. Outro cuidado que a gente tem que ter, os falciformes, eles têm muita variante de RH. Então, às vezes, a gente fenotipou, acha que está atendendo ele com a bolsa compatível, mas ele pode ser um paciente com uma variante, com C aí, uma variante em C, em E, e a gente vai aloimunizar ele mesmo achando que transfundiu bolsa compatível. Então, atentar a isso. Outro cuidado de atentar falciforme é o risco de reação hiperhemolítica, que é uma condição grave. E nessas situações, quando a gente suspeita que o paciente está fazendo hiperemólise, a transfusão não é a melhor conduta, né? Inclusive, a transfusão pode agravar o quadro do paciente, pode desencadear mais hemólise bystander, que é quando o paciente está destruindo as próprias hemácias autólogas, e aí a gente pode precisar lançar a mão, por exemplo, de outras medicações, de rituximab, se realmente precisa transfundir em condições de risco, como aqueles pacientes que têm anemia muito grave, menor que 3 de HB, alguns estudos falam. Então, são situações aí para se atentar, não é só fenotipar e filtrar a bolsa e achar que está resolvido. A gente realmente precisa acompanhar de perto o paciente falciforme para entender o que está acontecendo com ele. Acho que é isso. Com certeza. Deixa eu olhar aqui. Érica, tem inúmeros parabéns, tá? Inúmeros parabéns, um monte de gente agradecendo a aula, elogiando. Estão perguntando novamente se poderia assistir novamente. Vou reforçar que vai estar disponível, né, no YouTube do GSH. Existe mais uma pergunta aqui para você, que são as estratégias de transfusão para pacientes refratários à transfusão de plaqueta. Tá. Seriam as estratégias?
Eu só citei refratariedade plaquetária, porque esse realmente é um assunto que eu gosto. Se eu começasse a falar, a gente ia ter 3 horas de aula. Então, assim, quando o paciente é refratário à transfusão de plaqueta, o que significa isso? Quando ele não tem um incremento adequado à transfusão das plaquetas, a gente tem que pensar em causa imunológica, ela ocorre em 20% das causas de refratariedade plaquetária, a maioria é não imunológica, é paciente que está com febre, sangramento, ou outras causas aí de consumo da plaqueta. E aí a gente precisa lançar a mão de algumas estratégias, depois que a gente realmente classifica o paciente como refratário, a gente tem que fazer transfusão de plaqueta, tentar fazer ABO idêntico e plaqueta recente de até 48 horas, para ver se melhora o incremento. Se não melhorou, aí a gente tem que realmente tentar ver, conseguir plaqueta HLA compatível ou através de um lugar que tenha um banco de plaqueta HLA, isso é difícil, não são todos os lugares que têm esse banco de doador tipado para HLA, ou uma hipótese, numa situação mais simples, através da prova cruzada, a transfusão de plaquetas, dá para fazer positometria de fluxo, mas ela não atende bem pacientes altamente sensibilizados, você vai cruzar um monte de plaqueta e não vai achar uma plaqueta compatível. Enfim, existem diversas estratégias, mas nem todas são disponíveis. Uma coisa que a gente faz na nossa prática, quando a gente não tem todos esses exames, todo esse banco de doador, a gente pode convocar os parentes de primeiro grau, a gente tem uma alta chance de ter um doador com compatibilidade HLA. E além de usar filtro na bolsa, que a gente viu, né, no estudo TRAPE, que eu mostrei, que deleucotizar a bolsa diminui muito a aloimunização, HLA. Acho que é isso. Esse é um desafio grande, né? Os bancos, né, para HLA compatível, tudo e a gente vê isso, né? Na refratariedade plaquetária é muito angustiante, né? Porque geralmente são pacientes que estão com necessidade, doenças hematológicas com alta necessidade transfusional, né? Então é complicado. A gente vê ali o paciente com 1000 plaquetas e aí o médico acaba no desespero transfundir cada vez mais. Arritmia, né, Érica? A gente acaba com arritmia, né? Mas a gente vai sobrevivendo, né? E infelizmente, às vezes o desfecho não é muito favorável, né? A gente está com o paciente ali e não consegue aumentar a plaqueta, e enfim, às vezes o desfecho não é tão favorável, mas... Não, e a gente se acostuma com contagem baixa, né? Porque uma vez eu vi um professor de cardiologia, ele falou assim, porque o paciente está com 60 mil plaquetas. Aí o parecerista da EMAS falou, olha, se eu juntar minha enfermaria toda, não tem 50 mil plaquetas. Exatamente isso, 60 mil é um sonho. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é, além da lavagem de hemocomponentes eritrocitários e plaquetários, se há justificativa a realizar hemocomponentes irradiados na chuva? Irradiado, não. Tá. Na verdade, até para hemocomponente... Quer saber? Desculpa, repete a pergunta. Irradiado na chuva? Isso, se teria indicação de fazer... Não tem indicação, não, porque você está pensando mais em pacientes aí imunossuprimidos, não tem essa indicação de literatura, não. Sim. Eu vou só reforçar, se alguém quiser levantar a mão para falar também, né? Pessoalmente, eu estou aqui olhando, não estou encontrando ninguém, mas se quiser também eu abro o microfone. Novamente, um monte de parabéns, chuvas de parabéns, muito merecidos. Eu não estou entendendo nada. E tem uma outra pergunta aqui. Esse cuidado com o paciente falciforme se deve à politransfusão ao longo da vida ou a um mecanismo intrínseco independente das hemotransfusões prévias? Esse cuidado também se aplica ao paciente com traço falcêmico? Não, se aplica a pacientes que recebem realmente os pacientes falciformes ou variantes da doença falciforme, que são os pacientes que recebem transfusão e que têm todas as complicações da doença falciforme. Para traço, não se aplica. Tá. Eu estou com a Daiane aqui que levantou a mão. Daiane, eu vou habilitar, tá? Você para falar.
Boa Está aberta noite. para você. Boa noite. Boa Gostaria noite. de parabenizar pela excelente apresentação. O assunto foi bastante extenso e, assim, vocês conseguiram abordar os principais pontos. A minha dúvida é a seguinte: foi citado sobre a lavagem de concentrado de massa, de plaquetas, desculpa. Qual seria o valor de referência após essa lavagem? O valor, deixa eu ver se eu entendi. Lavou em relação ao que? A quanto que sobra de proteína na lavagem ou o valor, quanto se perde O de valor plaqueta? das plaquetas. Qual seria o valor final das plaquetas, assim, tendo em vista que a gente acaba perdendo um pouco, né? Seria Sim. a recuperação plaquetária. Qual Ó, ficaria? Qual o valor que vocês tá. utilizam? O que eu li é que quando você lava as plaquetas, você vai ativar as plaquetas e vai ter uma diminuição na agregação plaquetária, mas em relação a quantitativo, eu não sei assim, te responder exatamente quanto que se perde. Tem trabalhos que eles falam de quando você tem que realmente lavar a plaqueta por uma situação de o paciente teve uma reação grave, uma anafilaxia, de você tentar usar outras estratégias para ter o incremento adequado dele, que é, às vezes, até transfundir uma dose maior de plaquetas em vez de duas doses. Que mais que eles falam? É transfundir mais e usar plaqueta fresca para você não ter tanta perda na eficácia ali na transfusional. Mas o quantitativo, quanto se perde, eu não sei te responder, nem sei se tem isso descrito em literatura. Mas o mais importante é não perder a eficácia transfusional e você lança mão de algumas estratégias para não prejudicar o incremento que você quer ter ali para a função hemostática da plaqueta, né? Que seja impedir o sangramento o profilático, ou uma estratégia profilática, ou para impedir o sangramento. E se eu respondi a sua pergunta. Complementando, eu também. Acho que ela queria saber se tinha uma contagem, né, plaquetária final. E realmente Não o que a gente sei. tem de, né, o que a gente tem de literatura, na verdade, é que ela não funciona, né, da forma adequada, a ativação dela, né? É mais a função do que a Do que a quantidade mesmo. contagem. Embora Mas a aí gente dá para. sabe que há uma perda, né? Há uma perda. Eu acho que aí você faz isso mesmo, transfundir mais, usar plaqueta fresca, para tentar chegar naquele nível hemostático que você quer de plaquetas. Eu vou Ok, abrir obrigada. aqui, eu vou abrir aqui para a Luciana, tá? Luciana Barreto, que levantou aqui. Ela não tá abrindo aqui. Foi embora. Conectando. Peraí, deixa eu tentar aqui. Ó. Luciana, vê se ativou para você o som. Acho que não, conectado. Aqui ela não tá. Está dizendo que está desabilitado o seu som, Luciana. Eu conectei, só que está dizendo que o seu estaria desativado. Eu vou olhar aqui se tem mais alguma aqui. Está dizendo que o som dela está desativado, né? Eu ativei ele aqui, mas ele não está funcionando. Estou olhando se tem mais alguém aqui. Luciana, se você quiser mandar aqui escrito, se você tiver com algum problema, né, no seu som, e quiser mandar, vou tentar aqui mais uma vez o seu. Aqui saiu.
Bom, Érica, aqui eu acho, deixa eu ver se tem mais alguém aqui para gente no chat. Novamente, eu vou repetir, algumas pessoas estão pedindo o e-mail, mas o e-mail, né, da Érica está ali disponível, né, para pedir os artigos, para ela falar pessoalmente com cada um. A gente pede, por favor, que escrevam, né, para ela responder, e a aula vai estar disponível, tá bom? Depois, para quem quiser, né, rever e ou quem chegou um pouquinho mais tarde. Então, eu acho que a gente encerra, né, Érica? Eu acho que você abordou tudo que a gente tinha aí, tiramos as dúvidas, a gente não tem mais nada, mais um monte de felicitações aqui para você, meus parabéns e muito obrigado por compartilhar com a gente os seus conhecimentos aí, tá? Eu acho Obrigada, que gente. uma boa noite a todos. Obrigada, Carla. Obrigada. Tchau, uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.